Olá, tudo bom com vocês? Então vamos aqui dar continuidade, mais uma aulinha da nossa disciplina filosofia, né? Aquela parte introdutória, né? Então vamos lá, nossas crenças costumeiras. Vamos lá. Em nossa vida cotidiana, afirmamos, negamos, desejamos, aceitamos ou recusamos coisas, pessoas, situações. Fazemos perguntas como: que horas são? Ou que dia é hoje? Dizemos frases como ele está sonhando ou ela ficou maluca. Fazemos afirmações como onde há fumaça há fogo ou não saia na chuva para não se resfriar. Avaliamos coisas e pessoas dizendo, por exemplo, esta casa é mais bonita do que a outra e Maria está mais jovem do que a Glorinha. Numa disputa, quando os ânimos estão exaltados, um dos contendores pode gritar para o outro: mentiroso, eu estava lá e não foi isso que aconteceu. E alguém, querendo acalmar a briga, pode dizer: vamos pôr a cabeça no lugar, cada um seja bem objetivo e diga o que viu, porque assim todos poderão se entender. Também é comum ouvirmos os pais e amigos dizerem que, quando o assunto é o namorado ou a namorada, não somos capazes de ver as coisas como elas são, que vemos o que ninguém vê e não vemos o que todo mundo está vendo. Dizem que somos muito subjetivos, ou, como diz o ditado, que quem é feio, bonito lhe parece. Frequentemente, quando aprovamos uma pessoa o que ela diz, como ela age, dizemos que essa pessoa é legal. Vejamos um pouco mais de perto o que dizemos em nosso cotidiano. Quando pergunto que horas são, ou que dia é hoje, minha expectativa é a de que alguém, tendo um relógio ou um calendário, me dê a resposta exata. Em que acredito quando faço a pergunta e aceito a resposta? Acredito que o tempo existe, que ele passa pode ser medido em horas e dias, que o que já passou é diferente de agora, e o que virá também há de ser diferente deste momento, que o passado pode ser lembrado ou esquecido, e o futuro desejado ou terminado. Assim, uma simples pergunta contém silenciosamente várias crenças. O que crenças? O que são coisas ou ideias em que acreditamos sem questionar, que aceitamos porque são óbvias, evidentes. Afinal, quem não sabe que ontem é diferente de amanhã, que o dia tem horas e que elas passam sem cessar? Quando digo ele está sonhando, para me referir a alguém que está acordado e diz ou pensa alguma coisa que julgo impossível ou improvável, tenho igualmente muitas crenças silenciosas. Acredito que sonhar é diferente de estar acordado, que no sonho, o impossível e o improvável se apresenta como possível e provável, e também que o sonho se relaciona com o irreal, enquanto a vigília se relaciona com o que existe realmente. Acredito, portanto, que a realidade existe fora de mim, que posso percebê-la e conhecê-la, tal como é, e por isso creio que sei diferenciar realidade de ilusão. A frase "ela ficou maluca" contém essas mesmas crenças e mais uma, a de que sabemos diferenciar a sanidade mental da loucura, que a sanidade mental se chama razão e que a maluca é a pessoa que perde a razão e inventa uma realidade existente só para ela. Assim, ao acreditar que sei distinguir a razão da loucura, acredito também que a razão se refere a uma realidade, que é a mesma para todos, ainda que não gostemos das mesmas coisas.
Quando alguém diz onde há fumaça, há fogo, ou não saia da chuva para não se resfriar, afirma silenciosamente muitas crenças. Acredita que existem relações de causa e efeito entre as coisas, que onde houver uma coisa, certamente houve uma causa para ela, certo? Ou que essa coisa é causa de alguma outra. O fogo é a causa e a fumaça é o seu efeito. A chuva é a causa do resfriado, ou o resfriado é efeito da chuva. Acreditamos, assim, que a realidade é feita de casualidades, que as coisas, os fatos, as situações se encadeiam em relações de causa e efeito, que podem ser conhecidas por nós e até mesmo ser controladas por nós para serem utilizadas em nossa vida. Ainda tem um textinho que eu vou usar com vocês aqui, mas eu quero deixar claro aqui que a ideia, né, a ideia de crenças é que, claro que nós vamos nos aprofundar mais à frente nessa ideia, mas já dá vamos dizer assim, uma pequena explicação do que nós achamos que aquilo é exato de acordo ao que nós pensamos e cremos que aquilo é o certo. Então, é claro que nem todo mundo que pega a chuva fica resfriado, ou se ficou resfriado foi por causa da chuva. Mas a crença de acreditar do óbvio, de um ditado popular, em que algumas coincidências aconteceram, nós temos a crença de crer que aquilo é que é certo, que essa razão é exata. E dentro da filosofia, nós temos que sempre filosofar as coisas, as criaturas, os textos, os pensamentos, e etc, etc, etc. Perfeito? Então vamos lá. Nós temos aqui um textinho falando sobre diálogos filosóficos. Então, felicidade e satisfação. Tento a alegoria de Platão, tanto a alegoria de Platão como o filme Matrix levantam a questão da felicidade como a estrutura mais ampla de relação entre nossa experiência, o estado do espírito subjetivo e a realidade. É uma tese platônica que a verdadeira liberdade e a felicidade dependem do conhecimento do que é real, segundo essa visão. Uma pessoa pode ter a ilusão de ser livre e feliz, mas ser de fato um escravo e infeliz. Essa mesma pessoa pode estar completamente enganada ao atribuir a si própria felicidade, usando a frase sou feliz. A felicidade deve ser semelhante ao conceito de saudável. Também pode estar enganado quem diz sou saudável, ainda que se sinta, pelo menos no momento, extremamente saudável e não ter consciência, por ignorância ou uso de drogas, de um câncer não detectado. A tese é que a felicidade, a reflexão sobre o eu próprio e o mundo objetivo são inseparáveis. De modo semelhante, Matrix, obviamente, tem muito a ver com a questão do relacionamento entre o nosso senso subjetivo do eu sou livre, sou feliz, e a realidade das experiências que estamos vivendo. Mais uma vez, né, sendo citado o filme Matrix aqui, porque está dentro daquelas nossas crenças? Sim, porque a ideia de ser feliz, a ideia de se iludir de felicidade, é igual àquela novela que termina e todos são felizes para sempre, né? O filme também, o mal é punido, o bem, né? Bom, e daí em diante, acabou ali. Como é que continua a história? Como é que continuam os fatos? A realidade das coisas. Perfeito? É, até dentro desse contexto, foi por isso que depois de um grande espaço de tempo começaram a gravar vários finais, né, de novelas, assim, por quê?
porque a verdade de muita gente era diferenciada. E depois de pesquisa, eles procuravam a maioria para poder jogar e obter o seu sucesso. Perfeito? Então, gente, tá aí a mensagem, tá? Nessa aulinha que nós fizemos sobre crenças. Dê o seu joinha, compartilhe nosso vídeo, ajudar nosso canal, porque nossos cursos são gratuitos e assim dar uma forcinha ao nosso trabalho. Tá bom? Então, até a próxima aula.